Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sinais e Maravilhas. Preparem seus corações para mergulharmos em um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus, o Sermão do Monte. Neste episódio, vamos desvendar a beleza e a profundidade das bem-aventuranças, um conjunto de ensinamentos transformadores que revelam o caráter e a postura daqueles que desejam viver os valores do reino de Deus. Uma multidão se reúne aos pés de uma montanha, buscando ouvir as palavras de Jesus. Com compaixão e autoridade, Jesus começa a ensinar, revelando um novo padrão de felicidade, um caminho de vida que desafia as expectativas do mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Com essa primeira declaração, Jesus choca a todos. Ele não exalta a riqueza, o status ou o poder, mas a pobreza de espírito. A humildade de reconhecer nossa dependência completa de Deus, de admitir que sem Ele nada podemos fazer. É nesse esvaziamento de si mesmo que o reino dos céus se torna uma realidade em nós. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Em um mundo que busca a felicidade a qualquer custo, Jesus nos convida a chorar. Chorar pelas dores do mundo, pela injustiça, pela opressão, pelo pecado que nos afasta de Deus. Mas Ele nos promete consolo, a certeza de que não estamos sozinhos em nossa dor. Deus se compadece de nós e nos fortalece para prosseguirmos em meio às lutas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. A mansidão, longe de ser sinônimo de fraqueza, é a força que vem de um coração rendido a Deus. É a capacidade de amar os inimigos, perdoar as ofensas e agir com justiça e misericórdia. E a promessa de Jesus é extraordinária. Os mansos herdarão a terra, desfrutarão da plenitude do reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Assim como temos fome de alimento e sede de água, devemos ter fome e sede de justiça. A justiça de Deus, que transforma vidas e restaura o mundo. E essa busca incansável será recompensada com a plenitude da presença de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. A misericórdia é o próprio caráter de Deus em ação. Ao demonstrarmos compaixão, perdão e amor ao próximo, estamos refletindo o coração do Pai e atraindo sua misericórdia sobre nós. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. A pureza de coração transcende a mera aparência, significando um coração livre da maldade, da hipocrisia e da falsidade. É a busca por uma vida íntegra, guiada por princípios sólidos e um relacionamento verdadeiro com Deus e com o próximo. A promessa de contemplar a glória de Deus é reservada àqueles que se esforçam para alinhar seu interior com suas ações, refletindo a verdadeira pureza em todos os aspectos da vida. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Ser pacificador é ser um instrumento de paz e reconciliação em um mundo marcado pela divisão e pelo conflito. É buscar a harmonia entre as pessoas, promovendo o diálogo, a compreensão e o perdão. E essa é a marca dos verdadeiros filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Viver de acordo com os valores do reino de Deus em um mundo que se opõe a ele, geralmente traz oposição e perseguição. Mas Jesus nos encoraja a permanecermos firmes em nossa fé, pois a recompensa no céu será grandiosa. As bem-aventuranças são um convite a uma vida radical de amor, humildade, perdão, justiça e busca pela vontade de Deus. Que possamos nos espelhar nessas palavras poderosas e buscar viver de acordo com elas, impactando o mundo com a luz do Evangelho. Qual bem-aventurança mais tem te desafiado em sua jornada cristã? Coloque nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Sinais e Maravilhas
para continuar acompanhando esta série incrível sobre o Sermão do Monte. Até a próxima!